Muito boa noite, gente. Graça e paz. Nossa expectativa é que essa semana seja um tempo de consagração nossa, de renovação da nossa disposição de servir ao Senhor, nossa sensibilidade, nossa atenção. Tenho aprendido que essa é uma palavra muito importante, nossa atenção a Deus, ao que Ele fez, está fazendo, quer fazer, ao que e à sua palavra. Deixe-me só terminar de ligar os dispositivos todos aqui que precisa. Enquanto isso, eu gostaria de te perguntar: quem estava aqui amanhã, olha só, pegadinha, treinando a sua atenção já. Quem estava aqui ontem pela manhã? Tá bom. Quem não estava aqui ontem pela manhã? Tá bom, temos um grupo, a maioria estava, e algumas pessoas que não estavam, então a gente vai ter um breve tempo de revisão. Acho que vai nos ajudar a prosseguir. Bom, esse é o nosso tema, a Bíblia e a linguagem da oração. Já retomo ele, falando como é que nós chegamos a ele. Assim. Meu nome é André Pereira, eu sou casado com a Ana, a gente tem o Timóteo, nosso primeiro filho, está com 2 anos. A Lina, ainda não dá para sair na foto, está na barriga da Ana. Como o pastor, como nós descobrimos, conforme a gente estava planejando aqui o encontro, a igreja conhece o meu pai, a igreja é a apoiadora do meu pai, o pastor Ivan, que é missionário lá em Medellín, junto a Iete e do Rafa, meu irmão mais novo. Eu sou pastor na igreja presbiteriana do Lago Norte, lá em Brasília, junto do pastor Carlinhos Veiga, que tem uma foto da nossa comunidade reunida num parque lá, e atuo com o pastor Ricardo Barbosa. Muito do que eu vou dividir aqui é sabedoria dele, que a gente foi absorvendo e aprendendo ao longo do tempo, especialmente nos programas de formação espiritual. Aqui tem uma foto do Emaús, que é o programa mais longo de oração espiritual que nós temos. E oração tem um papel chave nesse processo, da formação de Cristo em nós, no desfrute da presença de Jesus e o desejo que a gente se torne parecido com Ele. O tema que a gente fechou para essa semana foi a Bíblia e a linguagem da oração. A gente vai querer estar atento à maneira como as nossas orações são ou não, conforme a gente já começou a conversar ontem, formadas, estruturadas, conduzidas, encharcadas da linguagem bíblica. E para isso, a gente vai caminhar em torno de 3 perguntas: o que é a Bíblia, o que é a oração e o que é a Lectio Divina. E eu adianto as respostas mais rápidas possíveis a essas perguntas para você agora. Talvez a sua cabeça, sua mente tenha trazido algumas dessas respostas. O que é a Bíblia? É a palavra de Deus. Essa é a resposta automática. A gente ouviu isso tantas e tantas vezes que a gente não precisa nem pensar para responder. O que é oração? É falar com Deus. A gente também está muito acostumado com essa linguagem. E o que é a Lectio Divina, ou leitura divina, ou leitura espiritual? É um exercício espiritual da tradição cristã ao longo de séculos aí, que consiste em orar o texto bíblico em 4 etapas: leitura, meditação, oração propriamente dita e contemplação. Leitura, meditação, oração e contemplação. A gente vai falar mais da Lectio Divina a partir de quarta-feira. Até lá, a gente vai conversar mais nas 2 primeiras perguntas, hoje, sobretudo, dessa primeira: o que é a Bíblia? E quando eu falo sobre o que é a Bíblia, eu quero que você vá além do é a palavra de Deus. Eu quero que a gente reflita hoje sobre por que ela é a palavra de Deus e, especialmente, como ela é a palavra de Deus. Essa talvez seja o termo principal para a gente hoje, a questão principal. Como que a Bíblia, afinal, é a palavra de Deus para nós? E aí, eu quero que você esteja em mente qual que é a relação da Bíblia com Jesus, qual que é a relação da Bíblia com o Espírito Santo, da Bíblia com Deus Pai, qual que é a relação da Bíblia com a igreja. Como que ela é a palavra de Deus para nós? Conversando nesses 3 temas, o que é a Bíblia, o que é a oração e o que é a Lectio Divina, sendo a Lectio um exercício de orar a partir das Escrituras, eu já citei ontem, mas
É inevitável, eu não consigo não pensar nesse cântico infantil, né? Que desde criancinha a gente falava, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, porque quem não ora a Bíblia não lê, diminuirá. Talvez uma das coisas que mais me chame a atenção na proposta desse exercício espiritual é que ele convida a gente para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A ler a Bíblia fazendo oração ou a fazer oração lendo a Bíblia. Ele mistura as duas coisas. Então, com certeza, ele pode ser um instrumento, uma prática da igreja para nos ensinar, a nos ajudar a crescer, para impedir que a gente diminua na fé, que a gente atrofie na fé. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o que é a Bíblia. Ontem, pela manhã, a gente conversou um pouquinho sobre a oração, sobre a dinâmica da oração. E se você não pôde estar com a gente, você tem o rico privilégio da tecnologia de acessar o YouTube ali da Igreja Presbiteriana do Cariru e ouvir a fala inteira. A gente conversou a partir de Lucas 11. E eu te convido que, se for possível, você acesse ali e ouça. A gente conversou de Lucas 11, 1 a 13, dentro dessa temática. Ensina-nos a orar, esse pedido que os discípulos fazem a Jesus. E a gente observou algumas coisas, eu destaco 3. A gente observou a motivação que aparece nesse texto. Por que os discípulos querem orar? O que eles estão buscando? E quando a gente conversou disso, a gente viu que no capítulo 10, os discípulos foram enviados, 72 discípulos, de 2 a 2. E o versículo 13 e o versículo 17 do capítulo 10 trazem para a gente que eles realizaram milagres e que eles expulsaram demônios em nome de Jesus. Então eles já tinham experimentado uma oração que, por assim dizer, funciona. Que eles pedem as coisas em nome de Jesus, inclusive coisas, sinais miraculosos, extraordinários, sobrenaturais. E as coisas aconteciam, orando em nome de Jesus. E ainda assim, eles olharam para a vida de Jesus e olharam para a prática que Jesus tinha da oração e falaram assim, a gente precisa de mais, tem alguma coisa na vida de Jesus que vai além disso que a gente já experimentou. E a gente falou que essa intenção última, essa motivação mais profunda da vida de oração não é buscar essa oração que funciona, embora a oração funcione sim, né? Mas a gente não quer essas respostas, a gente quer a vida contagiante que Jesus desfruta com o Pai pelo Espírito. A gente quer relacionamentos profundos, relacionamentos significativos, pertencimento. A gente quer uma vida com Deus que transborde e abençoe outras pessoas. Era isso que eles viam em Jesus, era isso que eles queriam experimentar. A gente conversou também sobre a atmosfera da oração. E por atmosfera, eu me refiro a quem nós oramos e em qual tipo de relacionamento nós oramos. A gente olhou para o texto e viu que nos versículos 1 e 13, o início do texto e o final do texto trazem esse vocativo, esse chamamento, Pai. A atmosfera, o contexto da oração é esse relacionamento familiar. Nós nos dirigimos a Deus como um Pai que nos ama, que cuida de nós. E conforme a gente viu ilustrado nessa história desses pais, o Russell e a Maria Hannah Moore, na dificuldade dos filhos adotados se sentirem filhos, que aí eles ficavam pegando migalhas, né, e levando para a cama, porque eles não tinham a confiança que iam ter uma próxima refeição. Na relação familiar, não tem nessa necessidade da gente ficar ansioso, juntando os restos, fazendo o nosso próprio esforço. Na relação familiar, a gente pode orar com confiança, sabendo que Deus é muito melhor, mais digno, mais honroso, mais generoso que os melhores amigos, que os melhores pais terrenos. E a gente viu no nosso final do texto essa promessa de que Ele vai dar o Espírito Santo a quem pedir. Por último, a gente conversou sobre estrutura e linguagem da oração, e a gente vai voltar um pouco a isso amanhã, discutindo um pouquinho qual que é o modelo base, quais são os movimentos básicos da nossa oração. E parece que, como um padrão, as nossas orações têm 3 movimentos. A gente agradece a Deus por algumas coisas, a gente pede a Deus algumas coisas e a gente confessa a Deus alguns erros, nossos pecados. Esses 3 movimentos são bíblicos, a Bíblia nos ensina a fazer essas 3 coisas. Mas parece que a oração que Jesus nos ensina tem outros movimentos. Ela começa chamando Deus de Pai, muito obrigado.
ela avança louvando o nome de Deus, desejando o reino, a vontade de Deus, e depois pedindo por alguns tópicos específicos: o pão nosso, o perdão nosso, a proteção, o nosso sustento diante da nossa fragilidade. E a gente precisa receber esse modelo que o próprio Jesus nos ensina como um modelo de vida também, que quer nos ensinar justamente essa vida contagiante que Jesus tem para nós. Bom, isso foi o que a gente viu ontem. E aqui, né, um panorama muito rápido, eu te convido, se você não teve a chance de ver, a olhar lá. Hoje a gente vai conversar sobre o texto bíblico, sobre o que é a Bíblia. E aí eu queria te pedir paciência e te dar um consolo, um alerta e te pedir desculpa de uma vez. Hoje é o dia mais difícil, tá bom? Hoje é o dia que tem mais conceitos, hoje é o dia mais filosófico, que vai ter um momento um pouco mais abstrato. Perdão, é segunda-feira, a gente está começando, a gente ainda está com bastante energia. Mas eu quero te fazer uma promessa também. Vale a pena pensar nesse tema com profundidade. Vale a pena pensar nesse tema com profundidade. Eu quero dois alertas, dois convites também. A gente vai citar vários e vários autores, um monte de citação. Você não precisa se desesperar para anotar nada. Posso enviar os slides para você depois. A gente vai conversar sobre a Lectio com propostas de orações escritas. Escrever a sua oração. Alguém aqui já escreveu uma oração antes? Minoria. A gente não está habituado a escrever orações. E se isso te parece um pouco mecânico ou alguma coisa assim, eu queria te convidar desde já a pensar nos Salmos. Os Salmos são orações escritas, que ficaram preservadas, inspiradas por Deus. Deus não tem crise com orações escritas. Na verdade, Ele deixa um livro da Bíblia, um dos livros mais queridos, justamente nos incentivando a se apropriar dessas orações escritas, dessa prática. E a outra é que talvez eu cite gente de tradições diferentes. Anglicanos, luteranos, católicos, gente que também busca valorizar a Bíblia. Isso não quer dizer que eu concorde em tudo com eles e nem que eu esteja incentivando você a concordar com tudo com eles. Nós somos reformados, estamos felizes na nossa tradição. Mas eles têm alguns insights que podem nos ajudar. Então, receba esses insights de forma crítica e você pese depois o que você pode crescer com eles, se eles são produtivos, né? Jesus, a Escritura nos estimula a julgar as coisas e a reter o que for bom. Vamos começar. Eu queria começar com um autor, o nome dele é Hans Bosma, ele foi da Igreja Reformada Holandesa, e com uma pequena provocação dele, e é a citação mais difícil de todas, tá bom? Não estranhe. Ele diz o seguinte: a metafísica e a interpretação bíblica estão intimamente conectadas. A maneira como pensamos o relacionamento entre Deus e o mundo está imediatamente ligada à maneira como lemos as Escrituras. Isso é algo facilmente perdido de vista, mas de importância crucial. Pô, pastor, eu vim orar, e o Senhor, você está começando, a primeira palavra que o Senhor fala aí numa citação é metafísica. O que esse cara quer dizer? E avalia se faz sentido. Ele está nos alertando que a visão que a gente tiver da realidade, do mundo, vai afetar, consciente ou inconscientemente, a maneira como a gente lê a Bíblia. Então, quando a gente faz algumas perguntas, como, por exemplo, assim, qual que é a relação de Deus e o mundo? O que a Bíblia é? O que a Bíblia faz? O que significa sermos criaturas e Deus ser criador? Qual é a relação de Deus com o tempo, com o espaço? Qual é a relação de Deus conosco, o tempo e o espaço? Fala, nossa, nunca pensei nessas coisas. Para ser salvo não precisa de nada disso, tá, gente? Mas essa concepção, as ideias que a gente tem, consciente ou não dessas coisas, vai influenciar a maneira que a gente lê a Bíblia. Alguns exemplos. O exemplo que eu colocar mais para cá é menos crente, tá bom? E o exemplo que eu colocar mais para cá vai ficando mais crente ou mais teológico, talvez não necessariamente certo, tá bom? Imagina um cara que não acredita em Deus de jeito nenhum. Ele é um ateu, um materialista. Esse cara vai ter uma visão da Bíblia, certo? A Bíblia vai ser o que para ele? Vai ser uma invenção humana. Vai ser uma história que algumas pessoas registraram lá, um documento cultural, um documento histórico e etc.
Essa é a visão dele, influenciada pela visão de mundo que ele tem. Imagina um cara que fala assim, não, o divino existe, mas ele não dá para conhecer, ele é um agnóstico. Esse cara pode ter uma relação com a Bíblia também. Ele vai olhar assim, isso aqui é a experiência daquele povo lá no passado com a divindade, com o transcendente, com o nome que ele quiser dar. É menos mal, menos ruim do que o primeiro, certo? Imagina, agora a gente já vai falar de algumas visões que podem ser cristãs. A Bíblia Deus existe, esse cara acredita em Deus. E a Bíblia é o relato da experiência de Israel com Deus e o relato da experiência dos apóstolos com Deus. Ele acredita que essas pessoas tiveram um relacionamento real com Deus. E a Bíblia é o registro das experiências que eles tiveram. Certo? Bom, esse cara já avançou muito em relação aos outros dois. Só que a gente acredita que a Bíblia é mais do que isso, né? Bem mais do que isso. A gente não acha que a Bíblia é a palavra de Deus no passado, ou a experiência que umas pessoas tiveram com Deus. A gente acredita que Deus existe, Ele age ao longo da história, e Ele age por meio da Bíblia. Ela é a palavra de Deus para a gente hoje. Certo? Por isso que a gente está falando sobre Bíblia e linguagem da oração. Então, a maneira como a gente entende que Deus está usando o texto bíblico é diferente. Agora, o que a gente vai cavar hoje é como é que é isso? Como é que Deus e a Trindade estão usando o texto bíblico? É importante a gente pensar sobre essas coisas, e isso vai afetar a nossa leitura devocional, a nossa vida de culto, a maneira como a gente se relaciona com as Escrituras. A gente vai olhar, se der tempo, a gente vai ver os 3 hoje, senão a gente vai deixar uma última parte para amanhã. A Bíblia como 3 características, 3 palavras que ajudam a gente a entender a relação do texto bíblico conosco, a maneira como Deus usa as Escrituras. A Bíblia, ela é revelação. A Bíblia é um documento de aliança. E a Bíblia é uma expressão da presença. A Bíblia é revelação, a Bíblia é um documento da aliança, a Bíblia é uma expressão da presença. Revelação, aliança e presença. 3 palavras importantes para a gente hoje. Eu imagino que todos nós estamos mais acostumados com essa primeira, a ideia da Bíblia como revelação, uma ação divina se dando a conhecer, chamando a um relacionamento. A gente vai começar olhando para algumas coisas que a própria Bíblia diz. O que a Bíblia diz dela mesma? O que o texto bíblico fala sobre as palavras de Deus? Olha, por exemplo, Maria respondendo o que o anjo trouxe para ela. Maria diz assim: eu sou a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. O anjo Gabriel vem, revela os propósitos de Deus para ela, traz a palavra de Deus para ela, e ela diz: eu sou a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. A Bíblia, ela é uma instrução pessoal. A Bíblia é uma instrução viva. A Bíblia é a palavra do Senhor, Ele é um soberano, Ele está nos trazendo, Ele governa a nossa vida, nós somos servos diante dessa palavra. Eu gosto muito desse texto, assim, eu acho que, para além de revelar a Bíblia como uma instrução pessoal, viva, ele convida a gente a perceber uma definição de discipulado, né? Quem de nós aqui tem tranquilidade em fazer essa oração, em repetir esse versículo? Eis aqui o servo do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Essa é uma boa definição do discipulado, né? Nós somos os servos e servas do Senhor, aqueles que estão dispostos a que aconteça conosco conforme a tua palavra. Se a gente está pensando na Bíblia, a linguagem da oração, essa é uma primeira oração que a gente pode acolher, essa é uma oração que a gente pode levar para essa semana. Eis aqui a serva do Senhor, eis aqui os servos do Senhor, faça-se conforme a tua palavra. Outro texto muito conhecido que fala sobre isso é o Salmo 119. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, a luz que clareia no meu caminho. O Salmo 19 fala sobre a palavra como fonte de discernimento, de direção, de segurança para o próximo passo. Quando eu era mais jovem, eu achava que a Bíblia ser lâmpada para os meus pés era como se fosse um farol de milha de uma caminhonete, assim, que ilumina um tantão lá na frente. Bom, é claro que a Bíblia faz
isso também de alguma maneira, mas nesse versículo aqui, ele está falando de uma lamparina. Esses caras não tinham a tecnologia que a gente tem de farol de milha. E conforme ele levava essa lamparina, ali bem próxima dele, ela iluminava o próximo passo. Pô, é muito bonito saber que Deus está presente com a gente, e Ele vai dando esse discernimento, essa segurança para o próximo passo que a gente precisa dar. E a Escritura é isso. Isaías 55 fala o seguinte: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra, fazerem brotar e florescer, para produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo, atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Aleluia! A Bíblia, a palavra de Deus, atinge os propósitos para quais Deus tem para ela. Ela atinge os propósitos que eu tenho para ela? Não. Deus tem propósitos específicos, Deus está fazendo coisas específicas, intenções com as suas palavras. E a palavra cumpre, ela é eficaz, ela não falha de forma nenhuma nos propósitos que Deus tem para ela. E olha só algumas palavras, alguns termos que ajudam a gente a entender o propósito revelado aqui em Isaías 55. Elas são como a chuva, como a neve, elas são água, elas regam a terra, ela faz a terra brotar e florescer, ela produz semente, ela produz alimento, ela é água, ela é nutrição, ela é fonte de vida, ela é recurso para manter e sustentar a vida. Fantástico. Bom saber disso, bom se aproximar da palavra com essa expectativa de que ela me mate a minha sede, ela me alimente, ela me sustente, ela me dê a vida que eu necessito, porque Deus garante que ela vai atingir o propósito, ela não vai voltar vazia. Por fim, últimos 2 textos para a gente fechar esse bloco de versículos. João 20, conclusão do Evangelho de João, ele fala que Jesus realizou muitos e muitos sinais que não estão registrados naquele livro, mas os sinais que João registrou foram escritos para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenhamos vida em seu nome. A Bíblia é a ação divina para despertar a fé. Deus está agindo, Deus tem uma ação, e Ele quer que a gente desperte para a fé. Ele inspira os seus apóstolos, inspira os seus profetas, para que esse texto gere em nós fé salvífica. A Bíblia é Deus agindo para despertar a fé em nós, para que a gente creia e tenha vida no nome de Jesus. E talvez o texto mais famoso sobre a Bíblia como revelação, 2 Timóteo capítulo 3, quando Paulo lembra a Timóteo que desde criança ele conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus, porque toda escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia é a ação de Deus nos formando para boas obras, propósitos, intenções que o próprio Deus tem com a sua Escritura. Se a gente for falar de forma mais geral, a gente poderia dizer que a Bíblia como um todo está revelando quem Deus é, revelando quem nós somos e nos revelando qual é o tipo de relacionamento que nós devemos ter com Deus, que Deus quer ter conosco. 3 perguntas para você sempre fazer no seu devocional. Quando eu leio um texto bíblico, como é que ele está revelando quem Deus é? Como é que ele está revelando quem nós somos, eu sou enquanto ser humano, pecador, salvo, parte do povo de Deus? E qual é o tipo de relacionamento que esse texto está me convidando a ter com Deus? Eu fui perdoado? Eu fui acusado dos meus pecados? Eu fui salvo? Eu sou alvo do poder de Deus? O que Deus está fazendo? E conforme a Bíblia faz isso, ela nos conta a grande história da humanidade, que começa na vida que Deus tem nele mesmo, lá na Trindade, como uma comunhão eterna, passa pela criação, pecado, morte, cruz, ressurreição e o anúncio dos novos céus e da nova terra, quando a gente volta para essa comunhão para a qual Deus nos chama. Se você quiser saber mais sobre esse grande drama, sobre essa grande história, alguns recursos fantásticos que estão disponíveis para a gente. Você pode ler esse texto do Michael Gorin com o Craig Bartholomew. Esse é um livro acessível. Ele chama O Drama das Escrituras e ele vai narrar os atos da salvação de Deus.
Mas tem 2 recursos gratuitos, e agora já tem muita coisa deles em português no YouTube, que são o Bible Project e o Reframe. O Bible Project tem animações de diversos textos bíblicos, dando panoramas de alguns temas, e o Reframe é um curso de 10 videoaulas que tem em português, nos convidando a entender o nosso lugar nessa grande história. Então a Bíblia está fazendo isso, nos convidando ao relacionamento, revelando a grande história de Deus. Mas tem muita gente que tem outras visões da Bíblia. Algumas visões equivocadas. Por exemplo, tem quem acha que a Bíblia é como se fosse um talismã, né? E a pessoa abre num salmo ali, coloca no centro da sala, e parece que a Bíblia vai emanar ali uma energia que vai purificar o mal olhado, espantar uma energia negativa, alguma coisa assim. A Bíblia não sustenta essa versão. Tem gente que lida com a Bíblia como se ela fosse sorte do dia. Né? Os chineses têm esse negócio do biscoito que eles quebram e tem a sorte do dia, quase que um horóscopo. E tem gente que faz isso, né? Que a gente pega a caixinha de promessa assim, você tira um versículo aleatório e ele é a sorte do dia para você aquele dia. A Bíblia não foi dada para a gente se relacionar com ela desse jeito. Tem gente que olha para a Bíblia como se ela fosse um livro de ciências, como nos termos de um artigo científico aprovado por uma universidade de hoje. Deus não deu a Bíblia com esse propósito. E essas abordagens, elas são tristes porque elas perdem a dimensão teológica, a intenção que Deus tem com as Escrituras. Elas perdem essa noção da grande história, né, que não é um versículo isolado que foi dado como palavra de Deus. Não, ele está num contexto literário, de um livro, de um cânon com vários livros. E elas perdem o relacionamento com Deus. Outras dimensões erradas reduzem a Bíblia a um dicionário. O que é pecado? Aí eu abro aqui a Bíblia e procuro uma definição de pecado. Mas a Bíblia não foi dada para a gente desse jeito. A Bíblia também não foi dada para a gente como um livro de sistemática, com os verbetes, com os enquadros, com os sistemas teológicos ali brutos, já interpretados. Nem foi dada para a gente apenas como um romance, como uma história, como a gente pega um livro de ficção, de fantasia e lê. Também é triste, também é simplista lidar com a Bíblia dessa forma. Tá bom. Então, o que é revelação? Eu queria trazer, além dos versículos, que eu acho que já são o principal para nós, eu queria trazer a contribuição de 2 pensadores, para a gente entender a Bíblia como revelação nesse primeiro momento. Primeiro é um filósofo do século XIX chamado Søren Kierkegaard. E ele, como um cristão devoto dinamarquês, ele tem um texto muito bonito, chamado Sozinho com a Palavra de Deus. Esse é um texto fantástico. A gente fez uma tradução deles para uma versão, para um curso que a gente estava dando. A gente pode disponibilizar o texto inteiro depois. Eu te trouxe um parágrafo desse texto. E ele questiona o seguinte: o quanto você realmente valoriza a palavra de Deus? Essa é a pergunta-chave do texto dele. O quanto a palavra de Deus é preciosa para você. E aí ele sugere uma imagem que ele vai explorar ao longo do texto inteiro, que é: imagina um amante que recebeu uma carta da sua amada. Eu presumo que, como um cristão, a palavra de Deus seja tão preciosa para você quanto essa carta é para esse amante. Eu presumo que você leu e pensa que deveria ler a palavra de Deus da mesma forma que o amante lê essa carta. Quem é mais velho aqui trocou carta de amor com alguém. Se você está aí abaixo dos 25, 20, talvez eu tenha que falar que é tipo um WhatsApp do crush. Sabe? Quando você fica lendo assim, você fica meio bobo, aí você lê de novo, aí você lê de novo, aí você vai dormir, você pega o celular e lê mais uma vez antes de dormir, e dá um suspiro, sabe? Uma carta de alguém amado. E aí, o Kierkegaard, ele explora essa ideia com algumas coisas, assim, com algumas dimensões. Eu não trouxe as citações longas, mas eu queria colocar as perguntas para você. Ele traz alguns questionamentos. Assim. Ele fala que o primeiro questionamento da gente falar que a Bíblia é uma carta de amor é que alguém vai falar assim: mas eu não recebo cartas de amor em hebraico ou em grego. Né? Ele fala assim: imagina, e se a carta estiver numa língua estrangeira? É uma pergunta que ele acaba abordando ali no texto. E aí ele conta, né? Imagina que você recebe uma carta de uma pessoa que você ama e não está numa língua que você sabe ler, mas você tem certeza que é da pessoa que você ama muito. O que você faz?
Você corre para as bibliotecas, para a internet, digita palavra por palavra lá no Google Tradutor, abre os dicionários, você quer traduzir de qualquer jeito. Aí você está com uma pilha de dicionários lá e chega alguém e fala assim, você está lendo a carta? E para o Kierkegaard, ele fala assim, de jeito nenhum, isso aqui não é ler a carta. Eu estou traduzindo para eu poder ler a carta. Existe uma grande diferença nesse esforço acadêmico de ler a carta, de traduzir, para finalmente sentar e ler como um amante, ler como alguém que é amado, ler como alguém que está numa relação de amor. E ele faz essa diferença entre uma tradução ou uma leitura analítica acadêmica e a leitura em amor. Como é que você lê a Bíblia? Se você é um professor de escola dominical, se você é um pastor, se você é um líder ou uma líder, talvez você já tenha passado pelos processos de ler a Bíblia com lentes acadêmicas, com lentes analíticas. Esse é um processo muito importante quando a gente vai expor a palavra. Mas existe uma frieza da leitura analítica que não é a frieza que acolhe a Bíblia, que pode não ser o amor de quem acolhe a Bíblia como a carta do seu amado. O que ele pergunta ainda assim, mas e se a carta não só apenas expressasse o afeto, o carinho, se ela também pedisse algumas coisas? Eu recebo uma carta da Ana, minha esposa, e além dela falar o quanto que ela me ama, o relacionamento que nós temos, etc., ela me pede algumas coisas. Qual que é a resposta daqueles que amam quando eles são solicitados a fazer alguma coisa? Eles têm prontidão, eles têm uma disposição apressada em atender. Os amantes querem agradar as pessoas que eles amam. Aqueles que são amados querem retribuir esse amor. Como é que a gente lê a Bíblia? A gente tem essa disposição daquele adolescente apaixonado que recebe uma mensagem da crush pedindo um sorvete e ele tem que arrumar um sorvete naquele momento e levar. A gente lê a Bíblia nesse vínculo de amor. E ele ainda levanta uma última pergunta. Ele fala assim, mas e se tiver alguns trechos que são muito difíceis? E se nesse processo de receber uma carta, algum parágrafo ali da carta ficou muito misterioso, e você como alguém que ama, não entendeu o que a pessoa quer dizer? E aí ele fala assim, que talvez isso ocorra, mas que esse não seria o ponto principal. E isso não impediria aquele que ama de prontamente se concentrar em atender tudo aquilo que já estivesse claro. E o que termina esse escrito dele falando assim, a gente nunca deve reclamar de um texto que parece confuso, enquanto a gente já não estiver atendendo prontamente todos os textos que parecem muito claros para nós. A primeira vez que eu li isso, eu falei, uau! Porque é muito frequente na nossa leitura a gente de repente dedicar muito mais atenção naquilo que parece que ficou misterioso e deixar passar uma gigantesca porção de muito mais coisas que parecem que ficaram efetivamente muito claras. A Bíblia é uma carta. A Bíblia é uma carta de amor. A Bíblia é uma carta que faz diversas convocações. A Bíblia é Deus se revelando de maneira pessoal, de maneira amorosa. A gente acolhe a Bíblia como uma carta de amor de Deus para nós. A outra imagem, a outra contribuição que eu queria trazer, falando da Bíblia como revelação, é do pastor Eugene Peterson. É bem provável que o Eugene seja o campeão de citações aqui nessa semana. O Eugene Peterson é muito bom, gente, vale a pena. Se você não leu, você está perdendo. Ele tem um conjunto de textos que foi publicado no Brasil como a Maravilhosa Bíblia, a Arte de Ler a Bíblia com o Espírito, e um desses textos chama Coma esse Livro, Conversas sobre a Arte da Leitura Espiritual. Esse texto é fantástico. Tem um primeiro momento em que ele fala que a leitura bíblica é sempre pessoal. Só que o problema é que ela pode ser pessoal e corrompida. Há o risco da gente querer usar o texto de uma maneira egoísta, assim. E ele fala que a gente cria, de maneira pecaminosa no nosso coração, uma trindade substituta. Uma coisa muito profana, demoníaca. Uma trindade substituta, um ídolo no nosso coração. E a trindade substituta para o Eugene Peterson são as minhas santas necessidades, os meus santos desejos e os meus santos sentimentos. Se tem uma coisa que a nossa cultura tem visto, é a exaltação, é a adoração das nossas necessidades, desejos e sentimentos. Assim. E a gente não está livre disso. E essas coisas criam uma falsa soberania, elas propõem um falso reino para o nosso coração.
Mas ele avança e, combatendo essa trindade profana, ele usa a experiência de Ezequiel e de João, um profeta do Antigo e um apóstolo do Novo Testamento, que em visão recebem uma ordem de Deus, que é: coma esse livro. Coma esse livro. E o Eugene explora essa ideia revelada para Ezequiel e para João e fala assim: não apenas leia a Bíblia, mas coma esse livro. Os cristãos se alimentam das Escrituras Sagradas. Elas nutrem a comunidade dos santos como o alimento nutre o corpo humano. Não se trata apenas de aprender, estudar ou usar as Escrituras. Nós, cristãos, as assimilamos. Nós assimilamos as Escrituras. A gente introduz a palavra na nossa vida para que ela seja metabolizada e transformada em atos de amor, transformada em copos de água fresca, transformada em missões pelo mundo inteiro, em cura, em evangelismo, em justiça no nome de Jesus, para que a palavra seja metabolizada e transformada em mãos levantadas em adoração ao Pai, em pés lavados na companhia do Filho. Pô, é muito bonito, é muito bonito. A gente se coloque ao lado de Jesus, na companhia de Jesus, e sendo alimentados pela vida de Jesus, a gente expresse ela ao mundo. A gente se junte em mãos levantadas em adoração ao Pai, em pés lavados na companhia do Filho. E ele continua falando desse desafio de comer as Escrituras, e o Peterson diz o seguinte: a revelação é sempre formativa. Revelação é sempre formativa. Nós não ficamos sabendo mais, nós passamos a ser mais. Revelação ou as Escrituras não são apenas um mero fornecedor de informações. Não, elas são concedidas a nós de modo pessoal, nos dando acesso a algum mistério, nos contando ao pé do ouvido o que significa viver como homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus. Deixa eu traduzir um pouco o que ele coloca aqui. Se eu falar assim: gente, eu tenho uma revelação para vocês. Ou seu filho chega, o seu pai chega para você, sua esposa, seu cônjuge chega para você e fala assim: amor, ou filho, filha, pai, eu tenho uma revelação para fazer. Você senta, né? Você senta, vem alguma coisa por aí, não é para ouvir de qualquer jeito. Tem uma revelação para fazer. Aí ele vira para você e fala assim: são 8h21. Isso não é uma revelação. Isso é uma informação banal quase. Isso é mera informação, assim, localizando o momento que a gente está no relógio. Informação é algo, revelação é algo mais ou menos assim: eu vou casar, eu vou ter mais um filho, passei para tal emprego, fui promovido. Revelação é sempre muito pessoal, ou não é revelação, não tem como. E revelação convida para que a gente entre para um relacionamento ainda mais íntimo, transformador, onde a vida das pessoas importa para nós, e a gente está em profundidade com elas, em intimidade com elas. A Bíblia é revelação para você, ou quando você abre ela, você está caçando informações? Precisa ser revelação, precisa ser segredos de Deus que são contados para nós, cartas de pessoas amadas. Algumas coisas então, né? Qual que é a nossa atitude em relação à Bíblia? Ela é carta de alguém muito amado? A gente quer satisfazer essa pessoa amada que nos escreve? A gente quer comer o texto, a gente quer metabolizar, a gente quer viver o texto? Ele está nos chamando para essa intimidade, para essa transformação? Isso é revelação para nós. A gente vai trabalhar só mais um conceito hoje, e aí a gente vai ter um exercício de oração, que é compreender a Bíblia como aliança. Compreender a Bíblia como aliança. E quando eu falo da Bíblia como aliança, como um documento da aliança, eu quero que você pense, que você compreenda o texto bíblico como uma ação da Trindade formando um povo. Uma ação da Trindade formando um povo. A Bíblia não é mera revelação, a carta de amor não é uma imagem suficiente, ela é um documento da aliança que está formando um povo. Um povo que é chamado à liberdade, um povo que é chamado à adoração, um povo que é chamado a um estilo de vida ética. Se você gosta de leituras teológicas, o grande autor que nos ajuda a perceber essas coisas é um americano chamado Kevin Van Hooser. A gente vai trabalhar com 2 textos dele aqui.
Num artigo que ele escreveu chamado Sagrada Escritura, ele traz a seguinte citação: a Bíblia, ela é escritura sagrada não porque ela tenha caído do céu, nem porque ela tenha sido desenterrada do passado, mas porque ela é um elemento fundamental na economia progressiva da comunicação trinitária. Pausa. O que ele está dizendo? A Bíblia não é um documento, assim, Deus não abriu o céu, abriu uma nuvem lá, apareceu uma rachadura numa nuvem, aí apareceu um anjo assim, ele encapou uma Bíblia embalada a vácuo, assim, para não ser contaminado com nenhuma cultura, e jogou assim na cabeça de um profeta o texto bíblico escrito na língua dos anjos. Não, isso nunca ocorreu. A Bíblia também não é sagrada só porque ela é muito antiga. A Bíblia, ela é um elemento naquilo que Deus está fazendo, se comunicando na economia progressiva da salvação, no ato das coisas que Deus vai fazendo, querendo salvar a humanidade. Parte disso são as promessas, são os juízos, são as alianças que Ele forma com a sua palavra. Quando você faz uma promessa, você não está simplesmente acumulando informações, você está criando um vínculo com outra pessoa. E a Bíblia são promessas, é Deus agindo por meio das suas palavras. E aí, o Kevin Van Hooser cita um outro teólogo chamado J.I. Packer, ele fala assim: Deus Pai é o doador das Escrituras Sagradas, Deus Filho é o tema das Escrituras Sagradas, e Deus Espírito Santo é o autor, o autenticador e o intérprete das Escrituras Sagradas. O Packer amarra a ação das três pessoas da Trindade nesse texto que a gente tem diante de nós. Deus Pai é o doador, Deus Filho é o tema, e o Espírito Santo é o autor, o autenticador e o intérprete. Lembra que a gente já falou sobre isso aqui? Deus está revelando quem Ele é, quem nós somos e nos chamando a um tipo de relacionamento. Numa citação mais longa, o Van Hooser diz o seguinte: em uma análise dogmática conclusiva, eu vou simplificar a citação dele daqui a pouco, tá? As Escrituras Sagradas são a palavra de Deus, que apresenta a palavra de Cristo, com o poder iluminador que acompanha a espada do Espírito. O Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, comunica com eficácia a mente de Cristo aos autores humanos das Escrituras, a palavra de Cristo, a fim de que os discípulos de Jesus possam ouvir e ler as Escrituras e responder a elas de maneira que edifique a igreja, o corpo de Cristo. Eu fiquei extremamente fã dessa citação, mas eu tentei simplificar ela, porque se eu não for desenhando as coisas, eu não entendo, sabe? E aí eu acho que ela pode ser simplificada assim: o Espírito Santo de Cristo comunica a mente de Cristo, através da palavra de Cristo, para edificar a igreja de Cristo. Nessa citação a gente pode ver que o Espírito Santo de Cristo é o agente, ele está realizando uma ação, ele está comunicando a mente de Cristo, por meio da palavra de Cristo, para edificar a igreja. Ele tem uma intenção, para edificar a igreja, o corpo de Cristo. Consegue perceber como toda a Trindade está envolvida no ato de trazer as Escrituras para nós? O que Deus tem como intenção quando a gente pega esse texto e abre ele diante de nós, e a gente lê o que o Espírito está fazendo por meio dessas palavras que Ele mesmo te trouxe? Deus está agindo quando a gente abre as Escrituras. Consegue entender o quanto esses conceitos vão contra a ideia da gente ser um cristão desigrejado? Eu leio a minha Bíblia, eu faço as minhas orações em casa, mas eu não preciso da igreja. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, porque o Espírito Santo está comunicando a mente de Cristo por meio da palavra para edificar o corpo. Não faz sentido ler a sua Bíblia em casa e não estar na relação com o corpo. Você está falhando em entender o propósito de Deus para a Bíblia. Ela está formando um povo. Para a gente encerrar, eu queria que você pensasse, um último bloco, antes do nosso exercício, eu queria que você pensasse, qual foi o primeiro escrito que o povo de Deus recebeu? Esse é um exercício um pouco especulativo, a gente não pode bater o martelo assim com certeza, mas qual foi a primeira vez que Deus entregou alguma coisa escrita para o povo? Alguém se arrisca?
Pode ficar orgulhoso, reverendo Paulo. Eu acho que o pessoal chutou certo. Os 10 mandamentos, certo? As tábuas da aliança. Consegue perceber o que Deus está fazendo quando Ele entrega os 10 mandamentos para o povo? São as tábuas da aliança. São as tábuas do pacto. São as tábuas que testificam. Deus dizendo para eles, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. São as tábuas que são dadas em resposta, quando o povo se compromete a obedecer a Deus e os mandamentos que Deus está se revelando. Você pode ler Êxodo a partir do 15 até por volta do 35, você vai ficar bem claro. São as tábuas da aliança. Então, a Bíblia não é apenas uma carta de amor, ela é um documento jurídico. É Deus formando um pacto com o seu povo. A Bíblia consagra um povo. Sempre foi assim, desde o primeiro escrito. O Van Hooser, ele faz uma comparação longa, eu não vou fazer aqui, entre um tratado, um pacto hitita, que eram alguns dos povos ao redor de Israel, e quando um rei poderoso dominava um povo menor, ou um clã, ou um rei menor, eles faziam um pacto de sucerania e vassalagem. E esse pacto tinha um prólogo histórico, tinha estipulações, tinham sanções contendo bênçãos ou maldições e tinham providências. E o Van Hooser pega o livro de Deuteronômio e, como um especialista em texto bíblico, ele mostra como que Deuteronômio é criado literariamente como um pacto de sucerania e vassalagem. Mas depois ele pega a Bíblia como um todo e fala assim, Deus está fazendo exatamente isso na Bíblia como um todo. Ele conta a maneira que Ele nos salvou, Ele faz estipulações para um estilo de vida, de discipulado, a vida de Cristo em nós. Ele estabelece bênçãos que vão ser dadas se a gente obedecer e punições que vão ser dadas se a gente falhar em viver debaixo do sustento do Espírito Santo. E Ele coloca o próprio Espírito como providência para que a gente viva. A Bíblia é um documento da aliança. Alguns outros teólogos que colaboram para a gente são, para entender isso, o Joseph Gattinger e o Christopher Wright, importante teólogo que herdou ali os ensinos de John Stott. E eles falam para a gente que quando a gente entende a salvação, a libertação de Deus para a gente, desde lá do Êxodo, a gente vê que o propósito é a adoração. Quando Deus liberta o povo do Egito, o propósito de Deus não é simplesmente tirar o povo de lá e dar uma terra para o povo. É conduzir o povo para uma vida de adoração. Vocês lembram Moisés falando para Faraó? Deixa o meu povo ir para lhe prestar culto no deserto. Esse era o intento de Deus. E que, na verdade, a terra prometida, ela tem um valor relativo. Assim. A terra só vai ser útil, só vai ser especial para o povo, se o coração deles estiver em aliança com Deus. Se antes de receber a terra, se o coração deles tiver sido formado pela aliança, pelas promessas de Deus. A terra não vai ser prometida se os corações não forem prometidos. Sabe qual é a maior evidência bíblica disso? É quando a terra deixa de ser o espaço da adoração, deixa de ser o espaço da obediência, e o povo segue ídolos, e o povo se profana, ele vai para o exílio. A terra nunca foi um fim em si mesmo. As bênçãos materiais nunca foram um fim em si mesmo. Elas são condições para que a gente possa ter a vida de obediência. Esses teólogos, eles ajudam a gente a entender que Deus está formando um povo, fazendo um pacto, convidando a um estilo de vida que envolve Deus, envolve o povo com um aspecto social, envolve a terra como um aspecto criacional, como um aspecto econômico, um tipo de vida. O Van Hooser, em outro texto, falando desse povo, compara a igreja com a companhia de teatro. E acho que com isso a gente encerra. Compara a igreja com a companhia de teatro. Sabe por quê? Pensa numa peça de teatro. Pensa em Sonhos de uma Noite de Verão aí, do Shakespeare, por exemplo. Você pode pegar esse texto e ler esse texto, certo? Mas ele foi um texto feito só para ser lido? Uma peça de teatro é feita só para você ler? Uma peça de teatro cumpre o seu propósito quando uma companhia de teatro pega esse documento, lê esse documento e interpreta esse documento para o mundo. E a Bíblia é exatamente isso. É Deus formando um povo com a mente de Cristo, instruindo a gente num roteiro e nos convocando a cumprir o nosso papel na história, papel como parte de Deus. Então a Igreja Presbiteriana do Cariru é uma companhia de teatro.
Isso não quer dizer que a gente deva ser hipócrita e etc., fingindo coisas. Não. Isso quer dizer que a gente pega as Escrituras e come esse texto, e assimila esse texto, e a gente, de fato, manifesta Deus no teatro do mundo. Calvino usava essa expressão. A criação como o teatro da glória de Deus. E a gente é a companhia de teatro das Escrituras. A gente encena Jesus para o mundo. A gente vive a vida de Jesus em novos contextos. É fantástico pensar essas coisas, porque a gente entende o nosso lugar na história da salvação. Jesus já ressuscitou e a gente está anunciando novos céus e nova terra. E o Espírito de Cristo está comunicando a mente de Cristo por meio da palavra de Cristo para edificar a igreja, e a gente está anunciando essa grande salvação para o mundo. A gente faz parte do povo. A gente faz parte do povo. A gente também foi chamado para obedecer e fielmente guardar a aliança. E se obedecermos e fielmente guardarmos a aliança, seremos para Deus um reino de sacerdotes e uma nação santa, conforme diz Êxodo 19. Se obedecermos e guardarmos a aliança, sendo alvos daqueles que no seu sangue firmam uma nova aliança, nós também somos geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, anunciando as grandezas daquele que nos chamou para as trevas, para a maravilhosa luz. Queria convidar a gente a refletir e a fazer um exercício agora. A gente vai encerrar orando por escrito um exercício, respondendo a essa compreensão da Bíblia. Algumas perguntas para você pensar antes. Pensando na Bíblia como revelação, pensando na Bíblia como aliança. A gente vai deixar presença para amanhã. Como é que você olha para as Escrituras? Como é que você recebe as Escrituras? Lembra daquela escala aqui entre diferentes pessoas com diferentes compreensões de mundo e onde a gente vai colocando elas? Como é que você olha para as Escrituras? Elas são um documento histórico, claro que elas são. Elas são só um documento histórico? Elas são o registro da experiência do povo de Deus com Deus no passado, é claro que elas são. Elas são só isso? Elas são muito mais do que essas coisas. O que é a Escritura para você hoje? Quando você pensa nesses termos, revelação e aliança, o que precisa ser resgatado aí na sua compreensão das Escrituras? Qual é o aspecto que já recebe atenção? Você fala, pô, isso eu já entendia. Até ajudou um pouco aqui a pensar algumas coisas a mais, mas eu já... E o que precisa receber atenção agora? O que era desprezado? O que você já dava atenção suficiente? E buscando encontrar Jesus ou reagir a esse Espírito que comunica a mente de Cristo, por meio do Espírito, pela palavra, para formar o corpo de Cristo, eu queria te convidar a escrever uma resposta à Bíblia como aliança. Queria que você escrevesse uma oração, reagindo à Bíblia como aliança. E aí eu te convido, te dou algumas dicas assim. Nosso tema é a Bíblia e a linguagem. Então pensa na linguagem de aliança. Eu serei o seu povo, vocês, no plural, eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. Ele é o nosso Deus. Nós somos o seu povo. Pensa nas implicações para a adoração, para a ética. Né? Sabe aquele negócio, o coração precisa ser formado, senão a terra não vai ser suficiente. A gente não quer passar por exílios na vida. A promessa, a aliança está firme no coração. Vou voltar alguns slides para enfatizar isso. O Espírito está agindo. Ele está comunicando a mente de Cristo, por meio da palavra de Cristo, para edificar a igreja de Cristo. Faz sentido isso para você? Muda a maneira como você olha para a Bíblia? Escreve uma oração sobre isso. Você pode agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo na Escritura. Você pode ter algumas frases de louvor a Deus
por Ele estar formando um povo por meio desse texto. Você pode agradecer aos seus irmãos e irmãs. Talvez você precise confessar alguns erros diante de Deus. Talvez você precise responder com alguns compromissos diante da palavra e sobre o que o Espírito está fazendo com a palavra. A gente vai ter 10 minutos para essas orações, para você escrever essas orações. Depois a gente vai ter um tempo de compartilhá-las. Eu queria te dar uma dica sobre orações escritas. A gente vai escrever muitas orações ao longo da semana. Uma oração escrita pode ser muito longa, né? A gente tem o Salmo 119 aí, para não deixar ninguém mentir. Pode ser muito, muito longa. Mas ela pode ser muito curta. A gente tem o Salmo 117 também, para nos ensinar isso, assim. Então, às vezes, você vai precisar derramar o seu coração e vai surgir um longo texto. Mas numa sociedade com tantas informações, às vezes vai ser especial você pensar em 2 ou 3 frases e tentar sintetizar em 2 ou 3 frases a sua oração. Então, a gente viu muita coisa hoje, eu sei. É o dia mais difícil, eu lembro. Vai ser bem mais fácil a partir de amanhã. Mas tenta escrever alguma oração aí em resposta a isso. A gente vai ter 10 minutos, eu vou pegar o meu bloquinho ali no final também, para eu escrever a minha, e aí a gente já volta. 10 minutos.
A gente tem mais 2 minutos. Se você já acabou, eu queria te pedir mais uma coisa. Que você grifasse na sua oração a frase que te parece mais importante, que mais falou com você, que mais expressa o que Deus, o Espírito, falou com você essa noite, ecoando um texto bíblico ou algum princípio que a gente falou. Grife uma frase dessa oração que você escreveu. Vai dando o nosso tempo. Se você ainda não terminou, uma das grandes vantagens da gente escrever a oração é que, como ela está no bloquinho, depois na sua casa você pode voltar, revisitar, diminuir, enxugar, aumentar, acrescentar alguma coisa. Eu queria te convidar a pensar no seu bloquinho que você recebeu, não só como um caderninho de anotações, das coisas legais que foram ditas aqui hoje, dos conceitos novos que você pensou assim. Você pode anotar alguma coisa que você tenha recebido nessa direção, mas eu queria que você fizesse dele o seu saltério, o seu livrinho de orações em resposta à palavra de Deus, aos nossos conceitos aqui. Faz sentido? Então a gente vai terminar a semana com algumas orações escritas aqui. E esse caderninho vai ser como se fosse a memória dessa nossa conferência de oração, os temas que a gente pensou, as orações que surgiram, que brotaram aqui no nosso meio. Então, queria te convidar a fazer isso. Traga o seu bloquinho. Ai, pastor, eu já usei o bloquinho para outra coisa, meu filho fez um desenho. Não tem problema, pode ser qualquer outro caderno também, tá? O bloquinho, ele foi feito com muito carinho aí pelo pastor Jean, o pessoal da equipe, mas ele também não é nenhum grau de santidade extra. A sua oração não vai ser ouvida diferente por Deus, porque ela está escrita no bloquinho. Você fique em paz. Agora eu queria que você olhasse de novo para esse gráfico aí, esse esquema que a gente fez, a partir da citação do Van Hooser. A Escritura, ela está formando um povo. O Espírito Santo de Cristo está agindo, comunicando a mente de Cristo, por meio da palavra de Jesus, para edificar um povo, o corpo de Cristo, a igreja. Faz sentido isso para a gente? Isso quer dizer que quando a gente ora em resposta à Escritura, em resposta, de algum modo, à palavra de Deus, isso pode ser muito bem ser ação do Espírito para abençoar outra pessoa, certo? Porque Cristo não está preocupado só comigo. Ele está formando um povo. Essa é uma lição importante de hoje para falar da Bíblia e a linguagem como oração. Ele está formando um povo. Então, pode ser que quando a gente foi exposto a uma mensagem, hoje não foi uma mensagem, né? Foi uma palestra, mas exposto a alguns versículos ou alguns temas, aquilo que a gente ora em resposta pode ser palavra de Deus para o outro também. Não palavra de Deus igual à Bíblia, assim, mas pode ser a voz, a palavra que a pessoa queria orar e não achou essa palavra. Então, agora eu queria abrir espaço para que a gente lesse as nossas orações. Alguns de nós lemos as nossas orações. A gente pode ter uma ou duas menores lidas por inteiro. Mas, sobretudo, essa frase que para você, assim, poxa, foi a frase principal. Eu queria que você lesse ela.
se você sentir a vontade para isso. Ninguém vai ser obrigado, a gente não vai fazer chamada, não conta ponto, não vai afetar a avaliação de ninguém, mas nessa compreensão bem humilde, sabe? Que a minha frase, que eu achei bonita, que eu achei feia, não sei, mas ela está nesse processo do Espírito querendo edificar a igreja. Então, eu não estou solto, eu sou parte de um povo. Então, a minha oração pode ser usada para ressoar na vida de alguém, num momento que a pessoa está vindo. Eu vou puxar a fila para quebrar a timidez de vocês, mas alguém já se predispõe assim? Alguém aí? Já temos 2 voluntários lá. Vocês podem, não sei se tem como a gente pegar um microfone para essas outras pessoas? E aí, a minha instrução vai ser assim, tenta ler pausado, para que a gente consiga entender assim, o que você está dizendo e absorver. A minha oração ficou assim: Senhor Deus, Pai nosso, eu quero amar a sua palavra, acolher a ação do Espírito de Cristo, ser parte do seu povo, ser mais parecido com Jesus. Ajuda-me. No nome de Jesus, amém. Senhor Deus, Pai nosso, eu quero amar a sua palavra. Eu quero acolher a ação do Espírito de Cristo, ser parte do seu povo, ser mais parecido com Jesus. Ajuda-me. No nome de Cristo, amém. A frase que eu grifei, a frase que falou mais para mim hoje, foi: eu quero amar a sua palavra. Eu quero amar a sua palavra. Um dos irmãos que levantou a mão, se puder só falar o seu nome, e aí o senhor pode ler a sua oração. João Luiz. Você quer que eu leia a oração inteira? Ela ficou muito longa ou ela é mais curta? Então leia ela inteira para a gente, se o senhor sentir à vontade. Ok. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela sua palavra que nos instrui e por toda a revelação que nos ajuda a nos moldar de acordo com a tua vontade. Que a cada dia eu tenha mais compromisso com tuas coisas. Oro e te agradeço pelo seu grandioso amor. Amém. Amém. A minha frase foi que a cada dia eu tenha mais compromisso com as tuas coisas. Amém. Amém. Obrigado, João Vitor. Rodrigo, meu nome. E refletindo sobretudo acerca da santidade de Deus, desde ontem tivemos uma ministração bem voltada a isso e ministrada a pregação parte do pastor Edson, lá na congregação do Porto Seguro. Isso me acompanhou ao longo do dia, eu te confesso, ao longo da madrugada, e 4h30 da manhã estava te vendo na tela, e seguiu ao longo desse dia, e tem me acompanhado ao longo de todo o dia, e eu registrei: Santo Deus e Eterno Pai, eu te louvo e te bendigo, por seres para mim quem és, apesar do que eu sou, miserável, desgarrado, mas que um dia o lar achou. Pelo precioso sangue, cujas gotas em dor vertidas, coloriram de alegria e esperança tantas vidas. Pelo amigo Espírito Santo, que é vento, é fogo, é o canto, que embala minha alma, que acalma o meu pranto. Santo, santo, santo. Santo Deus, só tu és santo. A frase que me marcou, a frase final: Santo Deus, só tu és santo. Obrigado, Rodrigo. Mais alguém pode ler para a gente, pelo menos mais umas 3 palavras? Mulheres, o Espírito também sopra nas mulheres, fiquem à vontade. Se a oração for muito longa, eu vou falar para a gente ler só a frase. Se a oração for pequena, leia a oração inteira e depois fale para a gente qual é a frase que falou mais. Leia pausadamente para a gente conseguir acompanhar bem. Acho que a senhora tinha levantado a mão também, né? Está mais próximo, depois assim. Me acho que ficou curta também. Pai querido, tu és o amado da minha alma. Obrigada por tão grande amor por nós, nos dando a tua palavra para nos libertar, nos salvar, nos edificar e nos ensinar. Perdão por muitas vezes nos esquecer que o Senhor
me esquecer que o Senhor é meu Deus e meu Pai amoroso. Espírito Santo, meu mestre, me ensina cada dia a tua palavra. Dispõe o meu coração a desejar cada dia ser mais parecida com Jesus. Obrigada por teu amor, tua misericórdia, tua paciência comigo. Em nome de Jesus, amém. E a minha frase foi: obrigada pelo teu grande amor por nós, nos dando a tua palavra para nos ensinar. Amém. Obrigado. A minha carta é uma carta quase que um diário, um pouquinho diferente. Pai querido, amado e Senhor da minha vida, anda em falta, incomodado com a minha omissão em ler e buscar a sua palavra. Como sinto necessidade, quando o Senhor se revelava, me dizia o que eu precisava ouvir e o que o Senhor precisava falar comigo em um versículo na minha devocional matinal. Andei trilhando outros caminhos. O Senhor sabe das minhas inquietações. Mas minhas caminhadas, o Senhor sempre estava comigo e faço questão de sempre participar, tentando alinhar com o Senhor as situações vividas. Esse mundo é tão complexo, de pessoas tão diferentes, modos de vida, que me pergunto como o Senhor chegar a elas. Como posso ser uma facilitadora, uma cooperadora do Senhor, para que tua palavra, para que o Senhor possa chegar a essas pessoas que estão tão longe do Senhor, como um dia eu estive. E o que mais me incomodou, e o que mais tem me incomodado, é fazer com que a Escritura, a palavra, o Senhor chegue a essas pessoas que estão num mundo tão diferente do que o nosso aqui dentro da igreja. Obrigado. A senhora destacou alguma frase específica? Como posso ser uma facilitadora, uma cooperadora dessas pessoas que estão tão longe do Senhor como eu estive? É como se eu fosse participar de uma companhia de teatro. Eu gostei muito dessa parte da companhia de teatro, tocou muito em mim. Legal. Obrigado. Acho que vai dando próximo do nosso horário. Queria agradecer quem falou. Queria falar que a gente vai ter mais oportunidade de fazer isso ao longo da semana. E queria trazer uma palavra para você que fala assim: poxa, foi bem diferente do que eu imaginava. É bem simples. O que a gente vai fazer ao longo da semana vai ser bem simples. Hoje foi o dia que teve mais conceitos complicados. Ainda tem uma partezinha sobre a palavra, que é uma parte bem importante que a gente vai trazer amanhã, que talvez ainda tenha um ou outro detalhezinho mais difícil, mas a partir daqui vai ficar cada vez mais simples. E a gente vai ter vários desses momentos, da gente ser exposto a um texto bíblico e a gente orar reagindo a esse texto bíblico, a gente orar em resposta a esse texto bíblico. E a gente vai ter várias dessas oportunidades de ouvir a oração que o outro fez, nessa convicção de que o Espírito pode ter soprado no outro para falar comigo. Sabe? Apocalipse tem muito disso. Apocalipse tem as cartas a cada igreja, e Deus fala de uma maneira bem específica para cada igreja. Ao anjo daquela igreja escreve. Mas cada uma das cartas termina falando assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só, o Espírito falou uma mensagem específica, para um contexto específico, ressoava de um jeito diferente lá. Mas é para o povo. A gente vai cultivar essa experiência de oração juntos aqui, nesses momentos práticos. Conforme a gente for fazendo isso, eu queria te incentivar a, conforme você ouve uma oração do outro, de outra pessoa, tentar pensar alguma frase. Pode ser a frase que a pessoa destacou, pode ser outra frase. Mas esteja aberto a surgir nos lábios da outra pessoa a oração que faz sentido para você. Sabe? Eu não estou incentivando profetada, não estou incentivando a pessoa a trazer uma palavra sobre o que você tem que fazer amanhã. Não, não. É mais humilde, é mais simples disso. Assim, é reconhecer que, uau, essa frase faz sentido para mim, né? O sangue colorir de alegria. Poxa, isso faz sentido para mim.
Isso é bonito, isso me incentiva a buscar mais a Deus. Eu quero a ação do Espírito fazendo isso, colorindo de alegria. Então, a gente vai por um caminho simples, de tentar ouvir a palavra, reagir a ela e ser tocado pelas reações que as outras pessoas tiveram dela. Queria te convidar a fechar os olhos, vou orar e depois chamo o pastor Paulo para estar aqui com a gente. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela revelação que o Senhor nos dá. Ajuda-nos, Deus, a acolher os segredos, os mistérios do Senhor. Ajuda-nos a comer esse livro, a assimilar a vida que Ele nos dá, a se juntar a Jesus, nosso Senhor, Salvador, irmão mais velho e amigo, em mãos erguidas em adoração ao Pai, em pés dobrados, joelhos dobrados, Deus, lavando os pés de pessoas. Ajuda-nos a ser a companhia de teatro do Senhor aqui, assumindo o nosso papel, Deus, no teatro da glória de Deus, para a glória de Jesus. Ajuda-nos, Deus, a acolher a ação do Espírito nas Escrituras, formando um povo. Ajuda-nos a se importar com o irmão e com a irmã que está do lado. Nos torna humildes, Deus, diante da Tua palavra, diante das orações do outro, da experiência do outro, da situação em que o outro está vivendo. Forma, Deus, a mente de Cristo em nós. É o que nós te pedimos essa semana. Encharca a gente das Escrituras, de uma compreensão mais profunda, de uma linguagem mais simples, mais direta, de imagens que vêm do próprio texto que o Espírito trouxe. E inspira, Deus, a orarmos em resposta, a orarmos em reação. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Obrigado pela paciência, gente. A gente continua nos próximos dias. Amanhã. Não, amanhã.